Graça e paz em Cristo Jesus a todos os amados irmãos presentes e aos demais que estão do outro lado das redes sociais. Estivemos ausentes na última quarta-feira, não tivemos condições de celebrar a reunião, mas hoje, sexta-feira, estamos aqui para dar continuidade com as nossas reuniões falando sobre salvação. O tema, o foco principal desta obra, desta igreja, amém? Que tem sido focar almas para o reino de Deus, vidas para o reino do Senhor. Esse deve ser o mais importante objetivo da igreja. A igreja não deve perder esse foco, amém? Muitas já estão desvirtuadas, já não se preocupam mais com a questão da salvação, já não se preocupam mais de anunciar a volta de Jesus. E isso urge, irmãos, nos dias que nós estamos atravessando. O mundo busca distrair-se com muitas coisas, com muitos entretenimentos. E isto, meus irmãos, nós sabemos que são estratégias do adversário para roubar o foco das pessoas daquilo que realmente importa, que é a salvação da nossa alma, é a libertação da opressão do pecado. E hoje não será diferente, nós vamos falar a respeito de salvação. E eu já quero convidar você a nos acompanhar nas redes sociais. Nos ajuda a divulgar esta palavra, a levar este evangelho de salvação. De que maneira, pastor? Se inscreve lá no nosso canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo, amém? Você se inscrevendo, dando lá a sua curtida, para você mostrar para a plataforma que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo realmente é de interesse público, e você já vai estar nos ajudando muito. Compartilhe com seus contatos, amém? Se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Qual será a sua recompensa? Na eternidade você vai saber, amém? Com certeza o teu galardão estará guardado diante de Deus. E para você que está chegando, que não recebeu ainda Cristo como seu Senhor e Salvador, não se decidiu por Jesus, não fez a sua decisão, a noite é propícia. Ouça atentamente esta palavra, preste atenção no que Jesus está falando ao teu coração nessa noite, no que o Espírito Santo está declarando à sua vida nessa noite. Ouça com carinho, ouça com atenção, aceite, receba, não deixe escapar essa oportunidade. Você também que se desviou, se afastou, você parou na fé, parou na caminhada, desanimou, porque algo ou alguém te entristeceu. Eu te faço uma pergunta: foi o céu que te entristeceu? Foi Jesus que te decepcionou? Com certeza não, porque Jesus jamais decepciona alguém, amém? Muito pelo contrário, Jesus é aquele que nos ampara, é aquele que nos ajuda, é aquele que se interessa por nós, é aquele que jamais irá nos frustrar, amém? Então receba Jesus novamente, volte para a presença do Senhor, se arrependa de ter se afastado, de ter abandonado ao Mestre e volta com muita pressa. O dia de amanhã a Deus pertence, não sabemos. Hoje estamos aqui com vida, amanhã só o Senhor sabe. Jesus pode voltar a qualquer momento, de uma forma ou de outra, ou pelas nuvens, ou nos chamando para a eternidade, através da morte física. Mas nós precisamos estar prontos, precisamos estar apercebidos. No final desta pregação estarei orando, tanto por você que deseja receber Jesus, tanto por você que deseja voltar para o Senhor, amém? Vamos nessa noite abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, lá no capítulo de número 10, amém? Vamos falar aqui uma mensagem bastante interessante. Peço ao Espírito de Deus que venha usar a minha boca, venha usar a minha vida. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Aqui a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai ter como foco principal o seguinte tema: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Como assim, pastor?
os judeus rejeitam a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o seu Filho amado, amém? É o seu Filho unigênito, que Ele envia a esse mundo para resgate de muitos, que Ele envia a esse mundo para tomar o nosso lugar, o lugar que era reservado a nós, para nós sermos mortos pelos nossos pecados, derramarmos o nosso próprio sangue, se quiséssemos ser salvos. Não significa que se alguém hoje perder a sua vida através do derramamento de sangue, que está salvo. Não, meus irmãos. A palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus, Ele derramou um sangue puro, imaculado, inocente, sem culpa, sem mancha. Qualquer outro ser em cima dessa terra que vier a derramar o seu sangue, ele é passivo de culpa, ele é passivo de pecado. Somente Jesus veio puro, sem mancha, sem ruga, sem culpa alguma, santo e irrepreensível. Mais ninguém, meus irmãos. Amém? Então, Deus considera o seu Filho e declara o seu Filho como a justiça perfeita para todo aquele que entrar por Ele, através dele, receber o seu sacrifício definitivo, o seu sacrifício único, seja aceito pelo Pai. Houve um tempo em que a humanidade não era aceita mais pelo Pai, você sabia disso? Houve um tempo no passado, lá nos tempos da antiguidade de Israel primitiva, em que Deus já não se comunicava mais com os homens. Deus já não tinha mais diálogo com os homens. Os homens estavam oprimidos, cativos pelos seus opressores, pelos seus inimigos, eram escravos, eram humilhados. E por quê? Porque simplesmente rejeitavam a Deus, porque simplesmente escolhiam se entregar à idolatria e ao pecado, se curvar à idolatria, aos costumes pagãos, errôneos dos pecadores, daqueles que adoravam coisas e pessoas e rejeitaram a santidade de Deus. E por causa disso, Deus, vendo o seu povo se corromper, Deus se afastou do seu povo, Deus se afastou das pessoas. Ele já não mais se comunicava com o homem. Você sabe que naqueles dias o que precisou acontecer? Algumas pessoas precisaram despertar, precisaram acordar para a realidade e clamar a Deus, invocar a Deus de verdade, com sinceridade, com o coração aberto, se arrepender das suas maldades, dos seus pecados, para que Deus pudesse aceitá-las novamente. Nessa oportunidade, Deus envia quem? Envia Moisés, para que Moisés levasse a palavra de Deus, as leis de Deus ao seu povo, e ali convocasse o povo de Deus a restabelecer o quê? Uma nova aliança com Deus, uma aliança de fidelidade, de sinceridade. Mas parou aí? Só foi levantar Moisés e Moisés escrever as leis na tábua e mostrar para o povo que estava tudo certo, não precisava mais nada? Não, porque o homem mesmo assim continuou pecando, mesmo assim o homem continuou afrontando a Deus, mesmo recebendo as leis de Deus, mesmo ali sabendo que ele podia levar um cordeiro, um sacrifício a Deus como ritual para ter seus pecados encobertos, não perdoados, encobertos, significa pecados não apagados, estavam encobertos. Agora, quem poderia realmente apagar os pecados definitivamente? Jesus, somente Jesus, amém? E isso permanece até os dias de hoje, porque o homem continuou pecando de tal maneira, de tal forma, que Deus disse: não, sacrifícios de animais já não é mais suficiente. Deus envia seu Filho, amém? Que é a justiça de Deus. Então nós vamos ler aqui alguns versículos, e eu quero meditar com você nessa noite. Vai pensando em tudo isso, amém?
Olha o que vai dizer o versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Paulo, ele teve uma grandiosa experiência com a salvação. Nós falamos isso na última reunião sobre salvação aqui, juntamente com os irmãos e com a igreja também do outro lado da rede social. De um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja, inimigo dos cristãos, ele passou a ser um instrumento nas mãos de Jesus, quando de fato ele reconheceu Jesus. Significa que religiosidade que havia na vida deste homem não era suficiente. Não bastava apenas ele conhecer a lei de Moisés. Não bastava apenas ele conhecer os costumes de Israel, praticar a religiosidade de Israel. Ele precisava conhecer a graça, que era Jesus, a justiça de Deus, que era Jesus. Então ele disse: o maior desejo do meu coração é a salvação de Israel e de todo aquele que crê. Amém? Isso se limitou só a Israel? Não. Isso se estendeu ao mundo inteiro, a todas as nações, meus irmãos. Aí ele segue dizendo: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que os judeus, eles tinham zelo pela lei de Deus. Eles tinham um grande capricho, um grande zelo em conservar as leis de Deus, em respeitar as leis que Deus havia dado a Moisés, em levar as leis às pessoas, mas sem entendimento. Porque naquele zelo extremo, eles falhavam muito em cumprir a lei. E homem nenhum, meus irmãos, tinha condições de cumprir a lei. Somente Jesus pôde cumprir a lei por completo. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 3 o seguinte: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Os judeus daquele tempo, daquela época, meus filhos, eles conhecendo da lei, eles não a aplicavam devidamente como ela deveria ser. Eles não a executavam com integridade, não a executavam com totalidade. Por quê? Porque desvirtuavam a lei para atender a sua própria vontade, as suas próprias necessidades. E quando a lei ela é distorcida em benefício próprio, se passando por cima do direito dos outros, meus irmãos, isso passa a se tornar uma transgressão, da qual Deus não aceita. Amém? Então eles estavam totalmente desvirtuados. Olha o que vai dizer: porque o fim da lei, existe um fim para a lei na vida das pessoas? Existe, meus irmãos. Qual é o fim da lei? É a partir do momento que Cristo passa a ser a justiça de todo aquele que crê. Está entendendo? Quando conhecemos a Jesus, quando entregamos a nossa vida para Jesus por completo, quando nos submetemos à sua vontade, quando nos colocamos diante dele com sinceridade, o amamos de verdade, o que acontece? Nós abraçamos a graça de Cristo. E quando abraçamos a graça de Cristo, não significa que vamos deixar de ser pecadores. Continuaremos a ser pecadores e devedores, sim, mas com uma diferença: abraçamos a graça de Jesus, abraçamos a fé em Cristo Jesus. Então o que vai acontecer? Nós vamos passar a entender e a compreender e a observar qual é a vontade de Cristo para nós, o que Cristo deseja de nós, e vamos nos esforçar para obedecer a Jesus, nos afastando do pecado, buscando nele a força para vencer toda a dificuldade.
Por isso que o fim da lei é Cristo, porque quem tem Cristo de verdade, quem obedece a Cristo, quem anda com Cristo, quem serve a Cristo com sinceridade, a lei não tem mais peso sobre ele. Amém? Por quê? Porque ele está na obediência. Mas e quando ele sai de Cristo? E quando ele vai buscar suas próprias vontades, seus próprios caminhos, fora de Jesus? Aí ele passa a estar debaixo do jugo da lei. E não é isto que Deus quer de nós. Ele quer que a gente viva pela graça, mas viva pela graça em obediência. Amém? Então qual é a sua condição nesta noite? Você está ainda vivendo pela lei, sujeito à lei, ou você está vivendo pela graça em Cristo porque você recebeu Jesus? Porque você obedece a Cristo? Porque não é só receber a Jesus, é preciso praticar a verdade, é preciso praticar a palavra. É preciso andar com Jesus, é preciso sacrificar as próprias vontades, fugir da aparência do mal, amar a Deus acima de todas as coisas, rejeitar toda a aparência do mal. Amém? Fugir da aparência do mal, negar completamente toda a investida do mal contra a sua vida, não ser instrumento do mal, não ser instrumento do diabo. Amém, meus irmãos? Porque como nós estávamos dizendo aqui, naqueles dias antigos, dos judeus primitivos, dos tempos de Moisés, o que acontecia com aquelas pessoas? Elas, embora conhecendo a lei, elas faziam o quê? Distorciam a lei, andavam de maneira errada, desobedeciam a Deus. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Moisés ensinava ao povo a obediência à lei, não era isso? Olha, se vocês praticarem a lei, se vocês a executarem em conformidade, em verdade, em sinceridade de coração, se vocês não se desviarem da lei, não praticarem a maldade, a corrupção, se afastar do mal, está tudo certo, vocês vão bem. Claro, meus irmãos, nós temos leis, por exemplo, no nosso país, não temos? Se queremos andar de acordo com a lei, não queremos ser penalizados pela justiça, pelas autoridades, o que a gente tem que fazer? Obedecer às leis. Nas leis que Deus havia dado a Moisés, entregue a Moisés para dar ao povo, era da mesma maneira. Amém? Só que a lei da justiça, que é pela fé, qual é a lei da justiça? Nós falamos aqui nessa noite. A lei da justiça é Jesus. Amém? Diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Não precisamos ir buscar Jesus literalmente, meus irmãos, fisicamente do alto céu, para descer até a terra, para que a gente creia nele, para que a gente sirva a ele, para que a gente se submeta a ele. Não é necessário isso. É pela fé. A fé é o quê? Crer no quê? No invisível. Crer naquilo que seus olhos não veem. Amém? Crer naquilo que a sua mão não está tateando, mas você sabe que existe. Você sabe que é poderoso. Crer em Jesus, que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Cristo está entre os mortos? Não está entre os mortos. A morte o deteve na sepultura? Não. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Para quê? Para nos dar vida eterna. Ele venceu a morte para que todo aquele que nele crer por meio da fé também vença a morte. Quando você faz uma aliança com Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se coloca
submisso a Ele, você passa também a ser vencedor, a vencer a morte, tanto a morte física quanto a espiritual. Porque a palavra de Deus diz que ainda que o nosso corpo venha a sucumbir, nosso corpo não vai ficar eternamente no pó da terra. Um dia ele vai regressar, e ele vai regressar para ser transformado por Cristo num corpo glorioso. Então, corpo, alma e espírito vão se unir, perfeitos, transformados, glorificados, como Jesus é glorificado nos altos céus ao lado do Pai. Essa mesma glória ele tem para dar a nós. Então, Cristo não ficou morto no sepulcro, ele ressurgiu e quer que eu e você também ressurja um dia. Mas para isso precisamos entrar pelo caminho da fé, acreditar nisso. Mas que diz a palavra? Está junto de ti. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. A palavra está junto de mim e de você. Está aqui, meus queridos. Palavra de Deus. O evangelho da graça, o evangelho da salvação, a bússola, aquilo que nos orienta qual o caminho a seguir para sermos salvos, para sermos libertos, para sermos transformados, para sermos livres, não somente da morte eterna do corpo, como da morte eterna da alma e do espírito. O caminho é a palavra de Deus. Amém? Ela está aqui, no nosso coração, na nossa mente, não está longe de nós. O Espírito Santo opera aqui no nosso coração, na nossa mente, todos os dias, levando uma palavra ao nosso coração, ao teu coração, dizendo para você: arrependa-se, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, passe por Ele, aceite a Ele, se submeta a Ele, faça uma aliança com Ele. É isso que nós pregamos. Aí nós vamos para o versículo chave, os versículos últimos finais. Versículo 10. Visto que com o coração, qual é o coração? O seu entendimento. Se crê para quê? Para a justiça. Que justiça é esta? A que há de vir muito em breve. Jesus raiando nas nuvens, dando um ponto final em toda a maldade humana e nos levando para todo sempre para a sua glória. E com a boca se faz confissão para a salvação. Você precisa confessar Jesus. Você precisa declarar com a sua boca que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade, que Jesus é a única vida, e que sem Ele você não pode ser salvo, e que você depende dele, e que você o reconhece, o aceita na sua vida. Então a tua boca precisa confessar. Amém? Você precisa soltar palavras que declarem isso. Para quê? Para que o inferno escute essas palavras, para que o inferno saiba que daquele momento em diante você entregou teu corpo, tua alma e teu espírito a Jesus. Amém? Porque a Escritura diz, versículo 11: todo aquele que nele crer não será confundido. Você quer parar de viver em confusão? Você quer parar de viver sem entendimento, sem conhecimento da verdade, perdido nos seus pensamentos, sem entender o que vai ser o teu futuro pós-sepultura, o que vai ser o teu futuro na eternidade quando tudo isso se acabar? Você precisa passar por Jesus. Você precisa entregar sua vida a Jesus para que o Espírito Santo venha habitar dentro de você. E Ele vai ensinar você, Ele vai convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Porquanto, versículo 12, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Jesus não veio somente para os judeus, meus irmãos. Jesus não veio somente para os gregos. Jesus não veio somente para os espanhóis, os argentinos, os brasileiros, os norte-americanos, estadunidenses, os canadenses. Ele não veio somente para os chilenos, não veio somente para os japoneses, chineses, não. Ele veio para todo o planeta, para toda a humanidade. Amém? Entenda isso nessa noite. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está disposto a fazer isso nessa noite? Você deseja a salvação? Você quer ser salvo? Então faça isto que acabamos de ler agora. Invoque o nome do Senhor. Clame a Ele por salvação. Pastor, eu desejo essa salvação. Eu preciso dessa salvação. Eu não tenho certeza do que virá para o meu futuro. Então é o seu momento agora. É a sua decisão agora. E eu quero orar pela sua vida. Pastor, olha, eu vivo perdido nos pensamentos, preocupado, com medo, assustado. O que virá no amanhã? Entregue sua vida a Jesus. Ele vai pôr um ponto final em todos os seus medos e te dar segurança. Quero fazer isso, pastor. Quero orar por você agora. Amém? Vou orar juntamente com a igreja. E o que você vai ter que fazer? Você vai levantar uma de suas mãos e vai repetir as palavras que eu vou dizer agora. Isso agora é com você que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e como Salvador, que ainda não se decidiu a Ele. Amém? Você vai dizer assim: Senhor Jesus, neste momento, e você vai falar o teu nome. Eu te peço, Senhor, venha nesse momento perdoar os meus pecados, apagar as minhas transgressões. Senhor, me dá uma oportunidade gloriosa de um dia poder estar contigo na tua glória. Eu reconheço, Jesus, que tu és o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará até o Pai se não for através de ti. Eu reconheço, Jesus, que causei muitos males à tua santidade, à tua integridade, e a tantas vidas, Pai, ao meu redor, e até mesmo a mim próprio. E eu te peço, Senhor, mais uma vez, me perdoa. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, apaga as minhas transgressões, sela comigo, Jesus, uma aliança de salvação nessa noite. Em tuas mãos, Senhor, não é por imposição, não é, Senhor, por força, não é, Senhor, por coação, mas é de livre, espontânea vontade que eu te recebo e te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Ajuda-me, Senhor, dando-me o teu Espírito Santo para me conduzir, me ajudar, me auxiliar na minha caminhada. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Você recebeu Jesus nessa noite? E o que você vai fazer? Procure uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus, uma igreja que prega que Jesus veio em carne e sangue e também veio como Deus. Amém? Essa é a igreja que realmente é a igreja que prega a verdade, a igreja que crê nos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, a igreja que crê em milagres através do Espírito Santo. Essa é a igreja que você precisa buscar. Na igreja que crê que Jesus virá outra vez buscar um povo lavado, remido e preparado no seu sangue. Pastor, não tenho nenhuma igreja por perto. Estamos aqui na rua Bentini, 593, no Jardim Aiosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Cultos semanais, quartas e sextas, das 19h30 às 20h30. Apenas uma hora de reunião. Aos domingos, das 19 às 21. Quero te receber, quero te ajudar, quero te abraçar. Amém? Estamos aqui dispostos a ajudar você. Agora você que parou na caminhada aí, está desanimado, né? Você ouviu a palavra, né? Você já teve uma experiência com Jesus. Você sabe quem é Jesus. Você já desfrutou da bondade dele e da misericórdia dele, mas parou por alguma razão que eu não sei, mas que Deus sabe, o Espírito de Deus sabe. Vai continuar dessa maneira? Não, pastor, eu quero voltar para Jesus, eu preciso. Os sinais estão se cumprindo e eu não quero ficar nesse mundo. Eu não quero morrer eternamente. Eu quero viver eternamente com Cristo. Eu quero estar no dia onde os meus irmãos em Cristo vão estar. Então volte para Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar também por esta vida, Pai, que nesse momento está tomando a decisão de voltar para os teus caminhos, de regressar para a tua casa como filho pródigo, Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 15, o fez. Ele voltou para a casa do Pai. Ele reconheceu seu triste estado, as misérias da sua alma, e ele voltou para ti, Jesus. Senhor, ajuda essa vida.
Pai, perdoa seus pecados, perdoa, Senhor, as suas fraquezas, volta a escrever o nome dela no livro da vida, o nome dele no livro da vida. Senhor, apaga os seus pecados e ajuda nas suas dificuldades. Espírito Santo de Deus, abraça essa vida mais uma vez. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, caminhe com Cristo, ande com Cristo, e nós vamos estar aqui agora encerrando esta reunião. Amém? E que você guarde esta palavra no teu coração. Por favor, nos ajude, compartilhe essas mensagens. Amém? Isso é muito importante. No próximo domingo estaremos aqui a partir das 19 horas. Esperamos você. Estenda a tua mão que eu vou impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todo aquele que nele crê, diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe, fique em paz, tenha uma noite de paz, um final de semana muito abençoado. Amém? E se Jesus não voltar até lá, estaremos aqui no próximo domingo. Quero receber você, amém? Nos ajude, compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe.